Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer uma declaração de cunho pessoal aqui que eu acho que eu nunca fiz para a câmera. Se não fosse santista, certamente eu teria um clube, e esse clube, sem dúvida nenhuma, seria o Vasco da Gama. Meu avô era torcedor do Vasco antes de vir para São Paulo, quando morava em Minas Gerais, porque para lá só chegavam as transmissões da Rádio Nacional, transmissões do Vasco, ele se apaixonou pelo Vasco. Quando veio para cá, conheceu o Santos de Pelé, o maior time da história do futebol mundial, aquela seleção que o Santos tinha, se tornou santista e influenciou a família inteira. Mas nunca deixou de ter carinho pelo Vasco, nunca deixou de torcer pelo Vasco, a não ser quando era contra o Santos. Mas qualquer outro jogo, meu avô torcia pro Vasco e eu sempre tive um carinho muito grande pelo Vasco, primeiro por conta disso. Depois fui estudar a história do Vasco e vi como o Vasco foi o pioneiro no Rio de Janeiro, por assim dizer, o primeiro grande clube a abrir espaço para os negros no estado do Rio de Janeiro, que com isso começou a fazer o seu nome, ganhar títulos, foi com essa adesão dos negros. Então, eu que sou um cara antirracista, porque eu acho que não basta você não ser racista, você precisa combater o racismo. Eu acho que o Vasco é um dos clubes que mais tem esse viés de combate ao racismo aqui no futebol brasileiro. Então, só isso também me encantou demais. Depois, claro, os times que acompanhei nos anos 90, no início dos anos 2000, aquela virada contra o meu rival Palmeiras, de 4-3, aquela virada uma das maiores finais da história do futebol mundial. Tudo bem que era Mercosul, um campeonato que não existe mais, etc e tal, mas cara, aquilo ali ficou para a história, um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Então sempre tive um carinho muito grande pelo Vasco e me sinto na obrigação de fazer esse vídeo porque a gente tem acompanhado há muitos anos a situação, o buraco que o Vasco tem cada vez mais cavado para chegar no fundo do poço, né? Um time que já caiu aí 2 vezes para a segunda divisão, um time que vê os seus jogadores sempre reclamando de não receber os seus salários, a torcida é incapaz de se identificar com o time porque sempre tem elencos horrorosos, técnicos toda hora sendo alterados, diretorias que não conseguem sanar o clube financeiramente, mesmo esse clube sendo o clube o clube que tem a 5ª maior torcida do país. Um clube gigantesco, tem uma torcida nacional. Não há um plano para sanar esse clube economicamente. O Vasco hoje a gente vê aí quase subnotificado nas grandes TVs por assinatura, canais de esporte, aí quase você não vê mais falando do Vasco. Parece que o Vasco nem tem a 5ª maior torcida. Você vê falando de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, parece que só fica nesses 4. Esqueceram que o Vasco existe. Isso é um completo absurdo. Entendeu? Então não compactuo com isso, mas tenho a consciência de que isso só vai mudar quando o Vasco tiver um presidente pé no chão. Quando o Vasco tiver um presidente que primeiro, antes de querer iludir a torcida com um jogador A ou B, internacional, craque, etc e tal, tem um discurso de falar assim, gente, a gente vai passar ainda por bons anos sem ganhar nada, lógico, tentando ser o máximo competitivo, porque o Vasco em qualquer competição, a sua história diz que tem que entrar para ganhar, mas nós precisamos fazer um trabalho aqui para trazer o Vasco a ser, daqui a alguns anos, isso não vai ser feito do dia para a noite, a se tornar o que ele foi um dia. Isso só pode ser feito com muita austeridade. Isso só pode ser feito com muita responsabilidade, com uma folha salarial que condiga com o que o Vasco pode pagar, com uma situação que o Vasco priorize as suas dívidas e comece a ganhar credibilidade no mercado financeiro de novo, uma coisa que demora. Então isso só vai ser feito com muito trabalho e muita responsabilidade. A gente corre o risco sim de ser rebaixado de novo, a gente corre o risco de ser humilhado pelos rivais, mas tudo isso vai ser importante para daqui 4, 5 anos a gente voltar a ser o que a gente era, a gente voltar a ser um gigante do futebol brasileiro. Precisamos passar por esse ato para nos reconstruirmos. Esse deveria ser o discurso de um presidente do Vasco que a torcida deveria se encantar, porque o Vasco tem um precedente muito legal que eu defendo, que todos os clubes grandes do Brasil tenham e que poucos têm, que é abrir espaço para mais gente votar, para sócios votarem. A gente fez uma live aqui ontem com o Turner Bird, com o Arnaldo Ribeiro, com o Bandana, falando sobre o São Paulo. No São Paulo são 200 caras lá, conselheiros que votam para a presidência do São Paulo. É o clubinho do Bolinha ali. Já em outros grandes clubes, como por exemplo o meu próprio Santos e o Vasco, existe essa possibilidade de abrir para os sócios. Mas isso também tem um precedente ruim, porque faz com que
chegue um presidente como, por exemplo, esse Levinciano e comece a prometer mundos e fundos, dizendo, inclusive saiu vídeo aí do Yaya Touré fechado com ele, dizendo que quando ele se tornar o presidente do Vasco, o Yaya Touré vem junto. Primeiro que o Yaya Touré é um cara que mostrou bastante que não tem palavra nenhuma, né? Deu a sua palavra para o Botafogo, foi a sua equipe inicialmente que procurou o Botafogo e não o contrário, acertaram tudo e ele desistiu. Então nada me garante, por mais que ele tenha gravado o vídeo, que ele também não pode desistir uma vez que o Levinciano seja presidente do Vasco. Tá nada garantido, não tem nada assinado e o Levinciano nem pode assinar nada porque ele não é nada ainda no Vasco. Ele só é um pré-candidato, um candidato, né? Que as eleições, para quem não sabe, vão acontecer só lá em novembro, se tudo der certo com relação à pandemia. Então tem esse detalhe de que não dá para confiar na palavra do Yaya Touré. Mas fica toda essa coisa mirabolante, esse discurso de que traremos o Yaya Touré, pagaremos com patrocínio internacional porque ele ganha em euro e o Yaya Touré vai trazer publicidade para o Vasco e a partir disso vamos sanar os salários dos jogadores, etc e tal. Ilusão. O Yaya Touré, assim, por mais que seja um jogador com uma história considerável, internacional, etc e tal, ele não tá nem entre, assim, mesmo no seu auge, se tivesse jogado a sua carreira inteira no Vasco, não estaria nem entre os 5 maiores jogadores da história do Vasco. Não é ninguém perto do Vasco, ele é pequeno perto do Vasco. E o Yaya Touré tá em final de carreira. Quem que vai ao patrocinador internacional que vai se interessar em colocar dinheiro no Vasco por causa do Yaya Touré quase aos seus 40 anos? Se o Vasco tivesse trazendo o Neymar, o Cristiano Ronaldo, beleza. Mas o Yaya Touré, um jogador que nem mercado europeu tem mais. Isso é iludir a torcida, que tá, lógico, muito triste com esse momento dos últimos anos do Vasco. Aí vê agora o Vasco dando praticamente um chapéu no Botafogo, que emitiu uma nota desistindo do jogador, inclusive falando a respeito dessa falta de palavra dele, que havia acertado tudo com o time alvinegro. E então, agora caminhando essa hipotética ida para o Vasco, etc e tal. Então o torcedor do Vasco se empolga, fala, olha lá, voltamos a ser grandes, precisamos de um presidente como esse, que seja inovador, que converse com as estrelas, que faça eu me sentir grande novamente. Isso é ilusão, isso é para te enganar. Levinciano está tentando te enganar. Está tentando te enganar. Não caia nessa. Um presidente que o Vasco precisa agora é um presidente pé no chão, que tem um plano sério de governo, que tem a competência para tocar, porque também não basta você querer ser austero financeiramente se você não tiver competência para tal. Você precisa, além de tudo, ter uma equipe financeira muito forte por trás, saber trabalhar as prioridades. E aí já tem jogador do Vasco, tem notícia pipocando hoje, jogador do Vasco está louco, porque não recebeu salário esse ano. Quem não se lembra que o Abel chegou e saiu sem receber um centavo do Vasco? Então são vários salários atrasados e o jogador do Vasco tá vendo que o candidato tá querendo trazer estrela internacional. Sendo que estamos em pandemia, não sabemos como o futebol vai voltar, quando o futebol vai voltar. O Vasco não sabe quanto ele vai conseguir arrecadar esse ano por conta disso. E esses jogadores não fazem a menor ideia de quando vão receber e ficam vendo falar de Yaya Touré. Isso é um desaforo. Isso é para enganar, trouxa. Desculpa, não caia nessa, torcedor do Vasco. Não vote em presidentes assim. O Vasco merece mais do que isso. O Vasco já está há tantos anos sendo mal administrado. Chegou a hora de a gente ver quem de fato tem as melhores propostas. Pelo que li, está completamente dissolvido, né? Essa questão do poder lá no Vasco. Inclusive, essa eleição pode ter 7 candidatos em novembro, pelo menos 3 deles já disseram que vão se candidatar, mas pode ser muito maior. É a hora do vascaíno estudar cada um deles. É a hora de exigir da mídia que dê espaço para todos eles mostrarem ao que veio, ao que virão, na verdade. Quais são os seus planos? É muito importante para o torcedor do Vasco ter consciência de quem vai votar, porque isso vai dizer os próximos anos do clube. E esses próximos anos do clube são fundamentais na história do Vasco, porque se o Vasco se der o luxo de ter mais um triênio aí do nível que teve esse último, pode se tornar um novo Cruzeiro ou pior do que isso. E se vê afundado no futebol brasileiro em dívidas, perdendo pontos porque não paga, caindo para a Série B, C, etc. A gente não pode ver o Vasco nessa condição. É muito importante que o torcedor do Vasco analise os planos de cada um. Eu não vou fazer campanha para ninguém aqui, mas já sei em quem não deve ser votado. Só por esse discurso canalha aí de Levinciano,
falando em Yaya Touré no momento como esse, momento trágico da história do Vasco da Gama. Isso é para iludir torcedor. Então eu quero saber de você. O que você pensa do futuro do Vasco? Quem que são os candidatos que vocês vascaínos acompanham mais de perto, detêm esperança? Se vocês discordam, também comentem aqui, deixem um like se gostaram do vídeo, que isso é importante para esse vídeo e para mais gente. Se você tem amigos vascaínos, compartilhem esse vídeo com ele, que é muito importante. E é isso, se inscreva no canal se você não era inscrito, seja bem-vindo aqui. Qualquer dúvida deixa aí, a gente vai trocando ideia. Grande abraço e até o próximo vídeo.